Felizes, eu sou o Luiz, filho de Zeus. Nós estamos chegando ao final de uma era do Riordanverse. Com a chegada de A Torre de Nero, nós vamos dar fim à saga do Documento Meio-Sangue, pois o Rick Riordan chegou a anunciar que As Provações de Apolo seria a última saga de 5 livros que ele iria lançar. A Torre de Nero vai ser lançado no dia 6 de outubro de 2020, lá nos Estados Unidos, e aqui ele vai chegar no dia 3 de novembro de 2020. E com essa chegada tão próxima, o último livro derradeiro de As Provações de Apolo, a gente resolveu fazer um vídeo sobre previsões do que nós temos para esse 5º livro, baseado no que já aconteceu durante todos esses 4 livros e no que foi liberado pra gente pelo Rick Riordan. A gente resolveu então dividir esse vídeo em 2 partes. Nessa primeira parte a gente vai falar um pouco mais sobre o que a gente já tem até aqui, o que foi liberado, enquanto na parte 2 vai ficar sobre a batalha final e o que a gente espera da grande conclusão dessa saga. Boa parte do conteúdo que nós trouxemos aqui foi liberada pela turnê da Tumba do Tirano e também numa entrevista do próprio autor para a Hypable, que também já divulgou os 2 primeiros capítulos do livro, assim como também a sua capa. Antes de a gente começar, a gente tem um aviso muito importante. Provavelmente é importante para você ver esse vídeo que você tenha lido até a Tumba do Tirano, porque a gente, mesmo sem querer, pode acabar dando alguns spoilers do que aconteceu em As Provações de Apolo, sem contar que, dependendo, a gente pode acabar dando spoiler até da Torre de Nero, já que a função do oráculo é a gente prever o futuro. Então, assista esse vídeo por sua conta e risco. Para a gente poder entender um pouco mais, a Torre de Nero ela foi a construção, uma torre onde Nero, lá na antiga Roma, assistiu ao grande incêndio de Roma. Nós acreditamos que esse livro tem a ver porque possivelmente será da onde Nero também irá assistir o acampamento Meio-Sangue pegando fogo. E a gente já fez um vídeo sobre isso, sobre o acampamento talvez pegando fogo, então vai estar aqui nos cards, dá uma olhada lá. E também a Torre de Nero é o local onde o Octavian conversou com a Rachel lá em A Casa de Hades. Como a gente já sabe que o livro irá se passar no acampamento, em grande parte no acampamento Meio-Sangue, é uma grande chance que a Torre de Nero faça menção a isso. A talvez aonde Nero irá assistir outro grande incêndio, será? Na capa a gente pode ver claramente o Lester no que seria então a Caverna de Piton, onde ela mantém o poder das profecias resguardado para ela mesma. É possível a gente ver o Lester saltando, possivelmente em um ângulo, num golpe, alguma jogada final. Bem, a gente nota que o Apolo tá sozinho ali, então a gente não sabe se a Meg ou tá acertando suas contas com o Nero, ou então ela tá fazendo alguma outra coisa, aconteceu alguma coisa com ela. Isso é uma coisa que a gente ainda não tem como saber. Outra coisa muito importante de se notar é que o Apolo ele está com um arco prateado na capa. A gente sabe que ele ganhou seu arco dourado de Deus no final da Tumba do Tirano, mas como ele está com um arco prateado na capa, possivelmente aconteceu alguma coisa com esse arco durante o começo do livro, ele se perdeu ou aconteceu alguma coisa que ele não possa utilizar. Os arcos prateados normalmente são utilizados pelas caçadoras de Ártemis, pela própria Ártemis, então a gente não sabe bem o que pode significar esse arco prateado na capa. Vale lembrar também que também na capa nós temos o famoso e queridíssimo ukulele do Apolo, que tinha sido quebrado anteriormente por um dos imperadores. Inicialmente, Lester Papadopoulos e a Meg, que são os nossos protagonistas, então lógico eles vão estar fazendo parte desse livro. Em segundo lugar, nós temos também Nero e Piton, que são os antagonistas desse grande final. Confirmado também os filhos de Apolo, a Kyla e o Austin. Temos também a Rachel, que é a portadora do oráculo do Delfos, que é o oráculo principal deste livro. Também nós temos confirmado o nosso casal Nico D'Angelo e Will Solace. Estão confirmados e que terão, segundo Rick Riordan, papéis muito importantes para este livro. Talvez nós possamos ter a aparição da Annabeth e do Percy, já que eles já foram citados ali em Magnus Chase, quando eles souberam sobre a morte do Jason, e possivelmente eles estavam indo para o acampamento Meio-Sangue, depois que eles souberam da morte do Jason. E outra confirmação que talvez possamos ter o Percy e a Annabeth é que no capítulo 3, que foi lançado pela Apple Books, mostra que
a Meg e a Flecha de Dodona vão atrás do Percy para pedir ajuda dele. Bem, quanto ao nosso querido Groover, o nosso sátiro, embora nós sabemos que ele estava indo até o acampamento Meio-Sangue, Rick Riordan confirmou que ele não terá aparições nesse livro. Mas o Rick Riordan também confirmou que terão aparições da Hazel e do Frank. Então a gente sabe que os dois ali também vão estar aparecendo em A Torre de Nero. Os personagens novos vão dar um trabalho lascado pra mim, porque minha língua é travada e os nomes deles são horríveis. Mas vamos lá. Então vamos começar com os personagens novos, com o personagem Ben. Ele será o primeiro personagem cadeirante do Riordan Verso, e ele é um semideus que não foi confirmado ainda qual é o parentesco divino dele. Então, uma outra personagem confirmada também por uma arte postada e pelos primeiros capítulos do livro é a Luguselwa. Ela é uma Gal aliada de Nero, que mais tarde também é revelada como uma conhecida de Meg. Vale lembrar que essa personagem ela vem de raízes celtas, o que pode nos levar a crer que talvez seja uma das próximas mitologias a fazer parte do Riordanverse. Se você ainda não viu sobre essa teoria da mitologia celta, vai deixar aqui nos cards explicando por que nós acreditamos que terá livro sim sobre mitologia celta. Em As Provações de Apolo, nós temos uma criatura que sempre se destaca em cada um dos livros. No Oráculo Oculto nós tivemos os Mimecos, assim como a Profecia das Sombras nós tivemos os Blemaias. No Labirinto de Fogo nós tivemos os Pandais, os mais fofinhos até então. Na Tumba do Tirano nós tivemos os Mimecos. E então, na sinopse da Torre de Nero, nós ouvimos falar sobre algumas criaturas fissuradas em chapéus, que talvez sejam os monstros de destaque desse livro. Mas os nomes exatos deles, na verdade, são trogloditas. Trogloditas colecionadores de chapéus. E o líder deles é um dos novos personagens deste livro, Scratch Bling, que ajuda o Apolo de alguma forma durante a sua jornada. E essa foi uma previsão reconhecida pela Mary lá no Twitter. Mas aonde nós queremos chegar são as nossas previsões agora para a Torre de Nero. Como a gente fez lá com a Tumba do Tirano, a gente acertou algumas coisas, como a reina compartilhando o poder com o Apolo, e assim então vai as nossas previsões. Nas Profecias das Sombras, a gente acaba descobrindo que as caçadoras de Ártemis, através da Thalia, que estão caçando um monstro muito difícil. Esse monstro é conhecido como a Raposa Temêucia, que até então é um monstro impossível de caçar. Ele não chegou a aparecer, ele foi somente mencionado, e pode ser uma das coisas que possa ser vir trabalhadas na Torre de Nero. Como está no livro, pode ser não por acaso. Então ele pode ser sim um ponto ser citado na Torre de Nero, mas também pode ser que não. Apesar de a gente ainda não ter se recuperado da morte do Jason lá em Um Labirinto de Fogo, a gente sabe que o Nico D'Angelo ainda não sabe que o Jason morreu. Talvez ele possa saber por ser filho de Hades e ter essa conexão com a morte, mas a gente ainda não tem a reação dele ao descobrir sobre a morte do Jason. Assim como a gente teve lá com a Hazel lá na Tumba do Tirano, que também é filha de Plutão, que é o Hades, e foi uma reação bem pesada ela saber sobre isso. Além da morte do Jason, o Nico ainda não sabe que a reina se tornou caçadora de Ártemis. E como eles ficaram muito amigos, principalmente por conta da viagem que eles fizeram carregando Atenas Parthenon, a reação dele possa ser mostrado. Até porque o Nico, ele perdeu a irmã dele logo assim que ela entrou para as caçadoras de Ártemis. Então pode ser que gere alguma coisa ali, alguma sensação do Nico que possa ser retratada. Uma grande incógnita desse livro é a profecia. Lá em O Sangue do Olimpo, a gente tem um pedaço do que... Temos uma parte do que poderia ser a terceira grande profecia, que se encerra com a queda do sol. E nós sabemos que essa profecia foi falada pela Harpia Hela, com as lembranças do que ela tem dos livros sibilinos, e que por um acaso ela está reescrevendo todos eles, pois eles se perderam no incêndio lá de Roma, que por acaso é referenciado neste livro. Agora, se tratando da pequena profecia do livro A Torre de Nero, nós temos alguns trechos já divulgados, sendo um deles falando sobre o filho de Zeus, que possivelmente se refere ao deus Apolo, enfrentando o seu último desafio. Assim também como fala de um filho de Hades, que nós acreditamos ser o Nico D'Angelo, ser amigo do Corredor da Caverna. Esse que nós suspeitamos ser o Minos, um dos reis juízes
que enganou o Nico lá em A Batalha do Labirinto e que fica vagando pelo labirinto de Dédalo e que pode estar nessa caverna citada nessa profecia. Os outros versos falam sobre dois explorarem a Torre de Nero. Nós acreditamos então que esses dois sejam o Apolo e a Meg, já que são os nossos protagonistas desse livro. Assim também ele fala sobre um aliado de Nero, que vai ser a dependência da vida de Apolo. Acreditamos que seja a Lugucella. E a terça rima fala sobre dois filhos, um filho de Zeus e um filho de Hades, dois dos três grandes. Então acreditamos que talvez até a parte final da profecia possa esteja falando sobre algum filho de Poseidon, que então acreditamos que é lógico que nós queremos que seja o nosso Persa. E outro ponto que vem nos atormentando desde o começo dessa saga é Apolo e as suas promessas pelo rio Estige não cumpridas. Como a gente sabe, toda promessa feita pelo rio Estige ela tem que ser cumprida, ou senão a ninfa vai cobrar a sua dívida. E nós vemos sendo se atormentado desde aquele primeiro livro onde ele quebra a sua promessa. Na Tumba do Tirano ela fala que a deusa ninfa Estige aparece e fala que ela vai cobrar, e com certeza na Torre de Nero essa promessa vai sim ser paga, o preço vai chegar. E agora as comunicações voltaram. A Meg, o Apolo e a Reina conseguiram quebrar o bloqueio que o Deus do Silêncio estava fazendo e que impedia as comunicações entre os acampamentos. Agora o acampamento Meio-Sangue pode se comunicar com o acampamento Júpiter e os semideuses entre si. E com certeza esse ponto de a gente poder voltar a utilizar as mensagens de Íris e os outros meios de comunicação entre os semideuses vai ser um dos pontos cruciais para poder estar vencendo a batalha final. Um ponto interessante a gente poder estar falando também é que o Rick Riordan anunciou no seu Twitter que o brinde da turnê da Torre de Nero, virtual, lógico, vai ser um chapéu oficial do Chalé 13, o Chalé de Hades, que vai ser um chapéu que o Nico vai estar utilizando no livro. Bem, esse chapéu, ele tem um Pégaso esqueleto na frente. O Pégaso é em comparação ao símbolo do acampamento Meio-Sangue. Não é um fato assim lá muito importante, mas é interessante se citar que esse vai ser o brinde. Talvez tenhamos mais sobre mitologia celta nesse livro, uma das possíveis futuras sagas que estejam integrando ao Riordanverse, como nós já falamos aqui nesse vídeo. Que Riordan ele costuma utilizar desses detalhes nos livros para estar dando introdução, assim como ele fez com Magnus Chase no final do Sangue do Olimpo, já que a Mallory King menciona sobre mitologia celta lá no final do Navio dos Mortos, já que o Rick Riordan já fez esse tipo de cliffhanger lá em O Sangue do Olimpo ao mencionar o Magnus Chase, que então foi uma futura saga que ele escreveu, que afinal também é maravilhosa, vocês têm que ler. Se vocês se lembram, lá em A Profecia das Sombras a gente conheceu a Georgina, que talvez fosse uma filha de Apolo, mas não ficou muito bem explicado, não ficou muito bem claro, e pode ser uma das coisas que venham a ser trabalhadas em A Torre de Nero. Como nós sabemos, o Apolo é o deus das profecias, então talvez possamos ter alguma menção da May Castellan, que é a mãe do Luke, já que ela falhou em tentar hospedar o oráculo do Delfos por conta daquela maldição, e ela nunca mais foi citada desde lá o último Olimpiano, mas a gente sabe que possivelmente ela está viva. E seria muito bacana o Apolo poder fazer uma visitinha para ela. E nós também acreditamos que talvez o Trono da Memória, que foi utilizada lá com a Georgina, talvez possa ajudar a May a recuperar a consciência. Mas, lógico que isso é só um talvez. A gente não tem nenhuma confirmação nem nada que nos faça ter certeza que o trono vá curá-la. Mas é uma suposição bem válida. Com isso, nós temos essas as nossas previsões para a Torre de Nero. O vídeo ficou meio longo, mas é porque tem realmente bastante coisa e é o final de uma saga. Não tem como a gente encurtar mais isso, porque tem muita coisa ainda a ser trabalhada e muita coisa que a gente também espera e que nós talvez prevemos que esteja no livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, oferenda aos deuses, de comentar aqui. Vocês acham que nossas previsões estão certas
o que vocês preveem também para este livro. Nós teremos uma parte 2 e na parte 2 nós iremos falar sobre o final dessa saga, o que nós esperamos e também o que nós esperamos e o que nós sabemos sobre a batalha final. Pois é lógico que o Rick Riordan não poderia acabar toda uma saga assim sem uma grande batalha final. Até mais, semideuses!